Por que um atleta de destaque entrou em campo coberto de pó branco? Em 1914, Carlos Alberto não usava maquiagem por estilo. Ele usava um disfarce para sobreviver. Descubra o motivo surpreendente pelo qual a maior tradição do futebol brasileiro começou com uma tentativa desesperada de esconder a pele de um jogador do mundo. Rio de Janeiro, 13 de maio de 1914. O futebol ainda era jovem no Brasil. Não havia grandes estádios iluminados, transmissões de rádio, televisão, fotógrafos posicionados atrás dos gols ou multidões acompanhando cada lance por telas. Havia arquibancadas de madeira. Havia chapéus, paletós, vestidos longos, senhoras protegidas do sol e cavalheiros que transformavam uma tarde de futebol em acontecimento social. E havia rivalidades. Naquele dia, em um campo do Rio de Janeiro, Fluminense e América se encontravam para mais uma partida do Campeonato Carioca. Mas havia algo diferente naquela tarde. Entre os jogadores do Fluminense estava um homem que conhecia muito bem o adversário. Seu nome era Carlos Alberto. Pouco tempo antes, ele vestia a camisa do América. Agora, vestia a camisa tricolor. E quando entrou em campo diante de seus antigos companheiros e de uma torcida que não havia esquecido sua saída, uma coisa chamou a atenção. Seu rosto estava coberto por um pó branco. A reação veio das arquibancadas. Pó de arroz. O grito atravessou o campo. E aquilo que começou como provocação contra um jogador acabaria se transformando, com o passar das décadas, em uma das imagens mais reconhecíveis da história do futebol brasileiro. Mas existe uma pergunta por trás dessa história. Por que Carlos Alberto usava aquele pó? Era uma tentativa de esconder sua cor? Era apenas um hábito de higiene e cuidado com a pele? Ou a verdade está em algum lugar entre essas duas versões? Para entender a história do homem que ficou conhecido como Pó de Arroz, precisamos voltar alguns meses e entrar no Rio de Janeiro de 1914. Capítulo 1 – Um Rio de Janeiro diferente. Imagine o Rio de Janeiro de 1914. A cidade ainda estava muito distante da metrópole que conheceríamos décadas depois. O futebol começava a conquistar espaço entre os cariocas, mas ainda carregava uma forte herança social. Os primeiros clubes haviam sido organizados, em grande parte, por homens das camadas mais privilegiadas da sociedade. O esporte tinha regras, tinha uniformes, tinha cerimônias, tinha códigos de comportamento e, sobretudo, tinha uma ideia muito particular de quem deveria ocupar aquele espaço. Mas o futebol possuía uma característica que nenhuma regra social conseguia controlar completamente: a bola. Dentro de campo, talento era difícil de esconder. E Carlos Alberto tinha talento. E já havia vestido a camisa do América. Foi justamente de lá que veio a mudança que colocaria seu nome na história. Em 1914, um grupo de jogadores deixou a América e se transferiu para o Fluminense. Entre eles estavam nomes importantes daquele período. E entre eles estava Carlos Alberto. A mudança não era apenas uma transferência esportiva. Era uma mudança de ambiente. O América ficava associado ao campo da Rua Campos Sales. O Fluminense jogava nas Laranjeiras, em um ambiente que possuía forte presença das elites cariocas. Carlos Alberto estava entrando em um novo mundo. E, naquele mundo, sua aparência não passava despercebida. Mas é importante não transformar essa afirmação em uma simplificação. Porque a própria história do Fluminense mostra que Carlos Alberto não foi o primeiro jogador negro a vestir a camisa do clube. O próprio clube afirma que já havia escalado atletas negros antes de 1914. O que tornava Carlos Alberto diferente naquele momento era a dimensão que sua transferência ganhou. Ele deixava o América. Ia para o Fluminense.
e rapidamente passaria a atuar em uma equipe de maior exposição. Capítulo 2. O jogador. Carlos Alberto não chegou ao Fluminense para ser apenas uma figura decorativa. Ele jogava. E jogava bem. Segundo o levantamento publicado pelo portal Em Todo Lugar, sua estreia pelo Fluminense aconteceu em 29 de março de 1914, em uma vitória por 3-0 sobre o São Cristóvão. Naquele mesmo jogo, outro personagem fundamental desta história fazia sua estreia pelo clube. Marcos Carneiro de Mendonça, o goleiro que se tornaria uma das grandes figuras do futebol brasileiro daquele período. Na partida seguinte, Carlos Alberto mostrou ainda mais força. Contra o Botafogo, o Fluminense venceu por impressionantes 8-1. Carlos Alberto marcou 3 gols. 3. O jogador recém-chegado não estava apenas ocupando um espaço. Estava conquistando seu lugar dentro de campo. Segundo o mesmo levantamento, ele disputou 27 partidas como titular pelo Fluminense e marcou 12 gols. Esses números ajudam a colocar o personagem em perspectiva. Carlos Alberto não era simplesmente o jogador do pó de arroz. Antes de ser lembrado pela provocação, ele era um futebolista. Um homem que corria, disputava, marcava, sofria faltas, fazia gols e precisava provar seu valor dentro de um esporte ainda em formação. E talvez seja justamente por isso que a história do pó de arroz seja tão poderosa. Porque, durante muito tempo, o apelido acabou sendo maior do que o homem. Capítulo 3. O pó branco. Mas por que Carlos Alberto usava pó de arroz? Aqui começa a parte mais delicada da história. Existem 2 grandes versões. A primeira se tornou conhecida através da obra do jornalista Mário Filho, especialmente de sua narrativa sobre a presença negra no futebol brasileiro. Segundo essa interpretação, Carlos Alberto tinha receio de sua aparência em um ambiente social onde jogadores negros ainda enfrentavam forte preconceito. Ele usaria o pó para tornar sua pele aparentemente mais clara. Mário Filho descreveu Carlos Alberto como alguém que chegava a ficar quase cinzento de tanto pó no rosto. Era uma imagem poderosa. Um jogador negro entrando em campo coberto por uma camada branca. Mas existe outra versão. E ela vem de alguém que estava lá. Marcos Carneiro de Mendonça. Companheiro de Carlos Alberto no América e depois no Fluminense, Marcos conhecia o jogador pessoalmente. Décadas mais tarde, ele contou uma história diferente. Segundo seu depoimento, Carlos Alberto fazia barba e utilizava um produto branco no rosto, algo relacionado ao cuidado da pele, como um talco ou produto pós-barba. A diferença é fundamental. Não seria necessariamente uma tentativa de esconder sua identidade. Seria um hábito pessoal. E existe uma evidência curiosa que ajuda a compreender o contexto. Uma pesquisa histórica sobre o episódio registra que o Jornal do Brasil publicou, em 17 de janeiro de 1914, portanto meses antes do famoso jogo, um anúncio relacionado ao uso de pó de arroz para cuidados da pele, incluindo manchas, cravos e espinhas. Ou seja, o uso de pó branco no rosto não era uma invenção de Carlos Alberto. Era um costume existente naquele período. E isso muda a maneira como devemos olhar para aquela cena. Capítulo 4. 13 de maio. Agora chegamos ao dia que transformaria tudo. 13 de maio de 1914. Fluminense contra América. O passado e o presente de Carlos Alberto estavam frente a frente. Ele conhecia aqueles jogadores. Conhecia aquele campo. Conhecia aquela torcida. E a torcida também o conhecia. Carlos Alberto havia deixado a América. Agora estava do outro lado. E havia uma particularidade impossível de ignorar. Seu rosto estava coberto pelo pó branco que ele já utilizava anteriormente. A torcida percebeu. E começou a provocá-lo. Pó de arroz. O grito não era apenas uma descrição. Era uma provocação.
Uma forma de lembrar ao jogador que eles o conheciam, que sabiam de onde ele vinha, que sabiam de seu hábito, e que agora ele estava usando aquele pó justamente diante deles, vestido com outra camisa. Segundo o próprio Fluminense, a provocação nasceu da torcida americana, ressentida com a saída do jogador, que já utilizava o produto desde os tempos de América. A partida terminou empatada em 1-1, mas o resultado esportivo acabou ficando em segundo plano, porque naquele dia nasceu um apelido, e aquele apelido não ficou preso a Carlos Alberto. Passou para o clube. Capítulo 5. Quando a ofensa mudou de dono. Existe uma curiosidade fascinante na história das rivalidades esportivas. Às vezes, aquilo que nasce como insulto deixa de pertencer a quem o criou. Foi exatamente isso que aconteceu. A torcida do América provocava pó de arroz. Mas os torcedores do Fluminense não aceitaram que aquela expressão permanecesse apenas como uma ofensa contra Carlos Alberto. Eles a transformaram. A partir dali, o pó de arroz começou a ser associado ao próprio Fluminense. O que era provocação virou identidade. O clube abraçou o apelido. A torcida passou a lançar talco e pó de arroz nas arquibancadas. E aquela nuvem branca, que um dia havia acompanhado o rosto de um jogador, começou a acompanhar a entrada de uma equipe inteira. O Fluminense transformou uma palavra usada para provocar em uma marca de pertencimento. É uma das ironias mais interessantes da história do futebol brasileiro. A arquibancada tentou diminuir um jogador e acabou criando um símbolo que atravessaria gerações. Capítulo 6. Mas era racismo? Aqui precisamos parar, porque existe uma tentação muito grande, ao contar essa história, de escolher uma versão simples. Carlos Alberto usava pó para parecer branco. Ou Carlos Alberto usava pó apenas porque cuidava da pele. Mas a história real é mais complexa. O racismo existia no Brasil de 1914. Isso é indiscutível. A sociedade brasileira carregava as marcas profundas de séculos de escravidão, abolida apenas 26 anos antes. O futebol não estava separado dessa sociedade. Jogadores negros enfrentavam preconceitos. Clubes tinham diferentes graus de abertura. E a própria presença de atletas negros em determinados espaços esportivos possuía um significado social. Portanto, seria errado imaginar que Carlos Alberto viveu em uma espécie de mundo livre de preconceitos. Mas também é importante não atribuir automaticamente ao clube uma prática específica sem evidência suficiente. O Fluminense sustenta atualmente que Carlos Alberto já utilizava o produto quando jogava pelo América e que o episódio nasceu da provocação dos torcedores americanos. Por outro lado, a interpretação de Mário Filho apresenta uma dimensão racial muito mais profunda para o comportamento do jogador. E há pesquisadores que consideram que, mesmo sendo um produto de uso comum, o gesto poderia adquirir um significado racial específico no caso de Carlos Alberto. Talvez seja justamente aí que esteja a verdade histórica. Um produto podia ser comum. O gesto podia ser pessoal. Mas o significado daquele gesto podia mudar quando colocado sobre o rosto de um jogador negro entrando em campo diante de uma sociedade profundamente marcada pela questão racial. Capítulo 7. A memória de quem estava lá. E existe algo que torna essa história ainda mais interessante. Marcos Carneiro de Mendonça não era um historiador escrevendo décadas depois. Ele era companheiro de equipe. Jogou com Carlos Alberto. Esteve naquele ambiente. Mais tarde, já idoso, contou sua versão do episódio. Segundo o relato reproduzido pelo jornalismo esportivo brasileiro, Marcos explicou que Carlos Alberto fazia barba e colocava um produto branco no rosto, criando um contraste muito grande com a pele. Foi justamente esse contraste que teria provocado a reação dos torcedores. Essa memória é valiosa, porque histórias antigas frequentemente mudam. Uma geração conta para outra.
A provocação vira apelido. O apelido vira tradição. A tradição vira símbolo. E, décadas depois, alguém pergunta: mas afinal, como tudo começou? É aí que percebemos que memória e história nem sempre são exatamente a mesma coisa. Capítulo 8. O homem por trás do apelido. Existe ainda outro problema. Quando uma história é muito boa, ela pode apagar o personagem. Carlos Alberto ficou conhecido pelo pó de arroz. Mas ele era muito mais do que isso. Era um jogador que atravessou uma época em que o futebol brasileiro estava procurando sua própria identidade. Um jogador negro em uma sociedade recém-saída da escravidão. Um atleta que deixou um clube para vestir a camisa de outro. Um homem que encontrou no futebol uma forma de ocupar espaços que ainda eram disputados socialmente. E, dentro do campo, ele não pediu licença. Ele jogou, estreou, marcou gols, tornou-se titular e entrou para a memória de um dos maiores clubes do país. O episódio de 13 de maio não apagou sua carreira, mas acabou colocando sobre ela uma camada de pó branco que atravessou mais de um século. Capítulo 9. O pó de arroz vira tradição. Décadas passaram. O futebol mudou. Os jogadores mudaram. Os estádios cresceram. O rádio levou as partidas para dentro das casas. Depois vieram a televisão, as grandes torcidas e os gigantescos estádios brasileiros. Mas o pó de arroz permaneceu. A torcida do Fluminense passou a lançar o talco quando a equipe entrava em campo. Uma nuvem branca subia das arquibancadas. Por alguns segundos, jogadores, torcedores e estádio pareciam desaparecer dentro daquela fumaça leve. Era uma tradição nascida de uma provocação e transformada em espetáculo. O curioso é que, com o passar do tempo, muitas pessoas passaram a conhecer o símbolo sem conhecer o homem. Sabiam o que era o pó de arroz, mas talvez não soubessem quem foi Carlos Alberto. Não sabiam que ele havia vindo do América. Não sabiam que havia marcado 3 gols contra o Botafogo. Não sabiam que havia sido titular. Não sabiam que existiam 2 interpretações sobre aquele pó. Conheciam apenas a nuvem. Capítulo 10. A história que sobrou. Em 1914, ninguém poderia imaginar o que aconteceria depois daquela tarde. Carlos Alberto entrou em campo. A torcida gritou. O jogo terminou empatado. E o episódio seguiu sua trajetória pela memória do futebol. O jogador morreria décadas depois, mas seu apelido continuaria vivo. E a cada nova geração, o significado seria reconstruído. Para alguns, o pó de arroz representa uma história de racismo. Para outros, representa uma provocação que o Fluminense transformou em orgulho. Para outros ainda, é simplesmente uma tradição de arquibancada. Mas talvez a melhor maneira de contar essa história seja não apagar nenhuma dessas camadas. Porque o passado raramente chega até nós perfeitamente organizado. Ele chega fragmentado, em jornais, em depoimentos, em livros, em fotografias, em memórias de pessoas que já se foram, e também em símbolos. O pó de arroz é um desses símbolos. Voltemos, então, àquela tarde de 13 de maio, o Rio de Janeiro de 1914. As arquibancadas, os paletós, os chapéus, o campo, a camisa tricolor, e Carlos Alberto, um jogador negro atravessando o gramado enquanto das arquibancadas vinha um grito: pó de arroz. Talvez naquele instante ele tenha sentido vergonha, talvez irritação, talvez apenas tenha continuado jogando. Não sabemos. E essa ausência de certeza também faz parte da história. Sabemos, porém, que a provocação não conseguiu permanecer onde havia sido colocada. Ela saiu do rosto de um jogador e passou para o clube.
Saiu da boca de uma torcida e entrou na memória de outra. E, com o passar dos anos, aquilo que deveria ser uma marca contra Carlos Alberto transformou-se em uma das maiores tradições das arquibancadas tricolores. Hoje, quando uma nuvem branca sobe das arquibancadas do Fluminense, pouca gente pensa naquela tarde de 1914. Mas talvez devesse. Porque antes do símbolo existia um homem. Antes da tradição existia uma provocação. E antes da nuvem branca existia um jogador chamado Carlos Alberto. Um homem que jogou em um Brasil ainda tentando descobrir que lugar o futebol poderia ocupar na sua sociedade. Um jogador que marcou gols. Que mudou de clube. Que enfrentou seus antigos companheiros. E que, sem saber, deixou seu nome ligado a uma das histórias mais curiosas e controversas do futebol brasileiro. A história do pó de arroz não é apenas a história de um produto colocado sobre o rosto. É a história de como o futebol transforma pequenos acontecimentos em memória. De como uma provocação pode atravessar gerações. E de como, às vezes, um simples gesto de uma tarde qualquer pode sobreviver por mais de 100 anos. Carlos Alberto entrou em campo em 1914. O jogo terminou em empate. Mas, naquele dia, nasceu uma história que nunca mais sairia das arquibancadas. E talvez seja esse o verdadeiro legado daquele homem. Não o pó, não o apelido, mas a lembrança de que, em uma época em que o futebol ainda estava sendo inventado, havia jogadores como Carlos Alberto abrindo espaço dentro dele. Jogando, resistindo e deixando sua marca. Uma marca que, mais de um século depois, ainda aparece no ar. Branca, leve e impossível de ignorar. Se esta história tocou você, nos ajude a ir mais longe. Deixe o seu like, inscreva-se e acompanhe o jogo bonito do século XX. Ative o sininho, para não perder nenhum episódio. E compartilhe este vídeo para levar esta memória a milhares. Comente aqui embaixo, qual parte desta história mais te surpreendeu? Nos vemos na linha do tempo.